Praticamente todos os sistemas envolvidos na engenharia estão direta ou indiretamente ligados com a transferência de calor. Portanto, é importante para que esses sistemas sejam bem executados, o engenheiro conhecer bem os mecanismos físicos de transferência de calor. Mas afinal, o que é essa transferência de calor? A transferência de calor pode ser definida como a transferência de uma região para outra como resultado de uma diferença de temperatura entre elas. Ao nível molecular, a transferência de calor está associada ao choque entre moléculas com diferentes graus de agitação. Por exemplo, se dois corpos com diferentes temperaturas são colocados em contato direto, o que ocorre? A transferência de calor do corpo com maior temperatura para o corpo com menor temperatura até a estabilização. Como mostra a figura, existem diferentes tipos de processo de transferência de calor por modos, mas neste trabalho vamos focar na convecção. Falando então agora dos objetivos, esse trabalho tem como objetivo demonstrar o modo de transferência de calor por convecção de forma prática e explicar alguns pontos como a lei que rege e as equações de como a transferência acontece. Da mesma forma que metais, líquidos e gases são bons condutores de calor, eles transferem calor de uma forma diferente. Essa transferência de calor é a convecção, então é a transferência de calor dentro de um fluido através de movimentos do próprio fluido. Dois mecanismos físicos se sobrepõem nesse modo. O movimento molecular aleatório, a difusão, que predomina na região de contato com a superfície, e o movimento global ou macroscópico do fluido, que é também conhecido como advecção. Esse movimento na presença de um gradiente de temperatura contribui para a transferência de calor. Como as moléculas nos agregados mantêm seus movimentos aleatórios, a transferência total de calor é, então, devida à superposição do transporte de energia pelo movimento aleatório das moléculas, com o transporte devido ao movimento global do fluido. A natureza do escoamento classifica a transferência de calor por convecção como sendo natural ou forçada. Na convecção natural, tem-se como princípio o escoamento do fluido devido a uma diferença de densidade causada pelo seu aquecimento, fazendo com que este se mova, dando lugar a uma outra porção do mesmo. Já a convecção forçada, quando esse movimento do fluido for gerado por fontes externas, por meios mecânicos, como ventiladores, bomba, vento. Como exemplo, temos esse circuito impresso, sendo refrigerado por um ar ventilado. O que acontece? A velocidade da camada de ar próxima à superfície é muito baixa em razão das forças viscosas, o atrito. Nessa região, o calor é transferido por condução. Ocorre, portanto, um armazenamento de energia pelas partículas presentes nessa região. Na medida que essas partículas passam para a região de alta velocidade, elas são carregadas pelo fluxo transferindo calor para as partículas mais frias. Essa é a convecção forçada, pois o movimento de mistura foi induzido por um agente externo, no caso, o ventilador. Mas se retirássemos o ventilador, as partículas próximas à superfície continuariam recebendo calor por condução e armazenando energia. Essas partículas têm sua temperatura elevada e, portanto, sua densidade reduzida. Como são mais leves, elas sobem, trocando calor com as partículas mais frias, que descem e são mais pesadas, sendo então essa a convecção natural. Lei que rege o modo de transferência de calor. Esse modo é descrito como a transferência de energia ocorrendo no interior de um fluido devido aos efeitos combinados da condução e do escoamento global ou macroscópico do fluido. E a equação que descreve essa transferência é dada por Q na N igual a H vezes a temperatura S menos a temperatura C, onde K na N é o fluxo de calor por convecção, que é na unidade W dividido por metro quadrado, sendo H o coeficiente de transferência de calor por convecção multiplicado pela diferença entre as temperaturas da superfície do fluido TS e TC. Essa expressão, então, é conhecida como a lei de resfriamento de Newton. Meios que ocorrem. Então, esse modo de transferência ocorre com contato entre um fluido em movimento e uma superfície, estando os dois com diferentes temperaturas. Temos como exemplo uma chaleira com água esquentando em uma chapa quente. Então, a transferência de calor por convecção resulta da movimentação do fluido induzida por bolhas de vapor gerada pela água em ebulição na chaleira. Para
Nesse primeiro experimento, para demonstrar a convecção, utilizamos um corante rosa líquido e um recipiente de vidro, além dos meios que vão ser utilizados durante o experimento, como o fogo e a água. O primeiro passo foi encher um recipiente de vidro transparente com água o máximo que pudemos. Então, adicionamos o corante na água que vai ser aquecida até o ponto de ebulição. Quanto mais corante foi adicionado, foi melhor para ser visualizado durante o experimento. Então, iniciando o procedimento com esse aparato experimental, despejamos o líquido com bastante cuidado para não causar turbulência na água, e assim já começamos a ver a convecção agir. Como podemos observar no segundo vídeo, o líquido rosa, que é a água com corante, fica em cima, enquanto o resto, que é a água sem corante, fica embaixo, indo um gradiente rosa até transparente. Podemos perceber também que a temperatura da água em cima é maior do que a que está embaixo. Isso acontece porque a água com corante, quando foi aquecida, ganhou mais energia térmica, separando suas moléculas, e esse aumento de temperatura fez com que a densidade da água quente fique menor do que a densidade da água que está em temperatura ambiente, ficando assim separadas, porém até atingir um equilíbrio térmico, onde já podemos observar no terceiro vídeo. Nesse experimento, demonstramos como ocorre a transferência de calor por convecção num gás sob aquecimento. O primeiro passo foi fazer um pequeno catavento com uma latinha de alumínio e com auxílio de uma régua, tesoura e lápis. Após isso, fez-se um furo no meio do catavento para colocar o prego e a linha. Além disso, utilizaremos uma vela para a demonstração do experimento. O experimento então consiste em acender uma vela e colocar debaixo da hélice de alumínio, como indica na figura. Foi analisado que após um tempo, a hélice se movimentou devido ao fluxo de ar. Uma porção de ar ao redor da vela recebe a energia da combustão e aumenta sua temperatura, induzindo o aumento de seu volume. Consequentemente, ocorre uma diminuição de sua densidade. Logo, a porção de ar se eleva em relação ao restante da massa de ar ao redor da vela. Outra porção de ar ocupa o espaço então vazio, e novamente a temperatura se eleva e o processo reinicia, em um ciclo fechado que chamamos de corrente de convecção. Podemos encontrar em nossa vida diária várias situações em que correntes de convecção desempenham um papel importante. A formação de ventos, a circulação de ar no interior da geladeira, ar-condicionado, correntes oceânicas podem ser explicadas devido à convecção.